Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos estar falando sobre centelhas, sobre faísca. O que corta a centelha nas motos Honda? Quais os testes que a gente vai fazer, né? E por onde a gente vai começar nesse diagnóstico aí da centelha nas motos Honda. Roda a vinheta aí! Galera, então bora pro conteúdo? Mas antes, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e já deixa aquele like aí para fortalecer o canal aqui. Fechou? Tamo combinado? Vamos! Então quando a gente pega uma moto lá, principalmente Honda, tá? A gente sabe que a Yamaha poucas ocasiões que ela vai cortar a centelha, tá? Mas é a moto Honda. A Honda ela corta mais centelha do que a Yamaha, tá? A Yamaha, ela vai cortar bico, vai cortar bomba, mas dificilmente ela corta a centelha. É poucos os casos que faz cortar a centelha. Nós vamos estar entrando aí com esse mesmo tema aqui, motos Yamaha, tá bom? Primeira coisa que eu sempre falo, cara, tensão de bateria. É a primeira coisa que você vai ver numa motocicleta quando chegar aí na sua oficina. Primeira coisa, chegou a moto, primeira coisa é bateria. Se ela estiver com a tensão baixa, cara, retira ela da motocicleta e bota a carregar. Por que eu digo para não carregar essa bateria na motocicleta? Você pode gerar um acidente. As garrinhas da bateria podem encostar ali no chassi, né? Pode dar uma sobrecarga no sistema, um carregador com uma amperagem, uma corrente muito alta, pode danificar a bateria, além da central e outros sensores ali, tá? Então, sempre retira da motocicleta. Quando a bateria está carregando, ela gera um gás ali, né? E o que acontece? Quando tu vai retirar aqueles plugzinhos ali, né? Aquelas garrinhas, ela gera uma centelha e ela pode explodir. Vai danificar tanto a moto como a tua saúde. Então, sempre retira, cara. Não é perca de tempo. Tira ali, bota a carregar fora. Por isso que na concessionária sempre manda-se carregar fora. No manual tem escrito isso. Então não custa nada você retirar, é 2 parafusos. Algumas, até a cinta ali que prende a bateria é de borracha, não é nem de lata, né? Então é muito mais fácil ainda, principalmente as Yamaha, tá? Principalmente as Yamaha também por danificar o módulo, que a gente sabe que ela danifica o módulo por excesso de corrente. Então retira dali, por excesso de tensão, retira da moto e bota a carregar. Outra coisa, tô carregando fora. Sempre quando tu for retirar as garrinhas, desliga o carregador primeiro. Desliga o carregador, retira as garrinhas, para não ter perigo de explodir, porque ela gera esse gás aí, né? Se vocês botar no Google aí, bateria explodindo, tem um monte de casos. Da bateria explodir, a pessoa ficar sem visão, se queimar toda, aquilo ali é ácido. Então, muito cuidado nessa hora. A gente sabe que botar na moto é bem mais rápido, mas, cara, tanto o prejuízo por queimar uma central ou um sensor, como um prejuízo, né, de saúde, que é incalculável, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu sempre vou falar, tensão da bateria, cara. Sempre confere tensão da bateria, é primordial isso daí. Vamos lá, outra coisa, vamos começar, sempre comece pelo mais fácil, tá? Sempre é o mais fácil primeiro. Não fica lá doido andando na volta e procura, cara, começa pelo mais fácil. Bateria, beleza, a bateria tá com tensão boa, né? Vamos pro próximo, vela. Retira a vela, aterra ela na carcaça e dá a partida. Não tem centelha, né? Vamos lá, vamos pro próximo. Testa a vela. Como que eu vou testar a vela? Velas com a letra R lá, CPR 869, DR, né? Se tiver o R, ela é resistiva. Você consegue medir, né, quanto de resistência essa vela tem. A McLaren no manual não tem. Eu já vi uma moto da Yamaha que tem. Eu vou procurar de novo, vou mostrar, tá? Tem no manual de uma Yamaha a resistência. Quando eu estava fazendo os e-books eu vi, tá? Então,
Eu levei 4 meses fazendo aqueles e-books. Eu deitei em cima desses manuais. Então eu dormi em cima deles, literalmente. Eu dormi, fiquei madrugadas fazendo esses manuais, né? Aí hoje tem gente que diz, que fácil, né? Tem os e-book lá, ele tá vendendo. Fácil? Ninguém veio aqui me trazer um cafezinho de noite, de madrugada, pra dizer que é fácil. Fácil é o escambau aqui, ó. Ah, mas a Roberta não trouxe? Não, porque ela estava cuidando da Duda, e a Duda acorda cedo, tem que ir para a escola. E a gente é só nós dois aqui, não tem ninguém para nos ajudar. Então, na hora de falar que é fácil, tem um monte. Agora eu quero ver se alguém fica madrugadas aqui e vai fazer. Quero ver fazer. Então, vela, 4,5 k-ohms, tá? Pelo fabricante da vela. Então, você vai pegar uma Bosch, você vai pegar uma NGK, tem essa informação lá, tá? A média de resistência dessa vela, tá? Então tem lá, fabricante da vela, no manual tem de uma Yamaha, que eu vou procurar de novo para mostrar, tá? Próximo passo, né? Botei outra vela nova e não tem centelha igual, então não é vela, vamos continuar. E o cachimbo? Cachimbo também, acontece muito. Qual a resistência do cachimbo? Uma média de 5 k-ohms. Vamos ver se tem aqui. Se eu não me engano, do cachimbo tem. Cadê? Ó, resistência do cachimbo da vela. 3,7 a 6,2 k-ohms a 20 graus. Galera, essa informação foi tirada de dentro do manual do fabricante. Então, cada moto tem a sua resistência, tá? Vamos ver aqui o cachimbo da vela. Onde é que ele tá? Aqui, ó. Ou supressor de ruídos, né? Ó, 4 a 6 k-ohms da Lander 250 20 a 22. Então foi tirado de dentro do manual. Lembrando, galera, essa ferramenta é muito top, tá? E aqui, ó, vem os dois e-books, tá? Esse tem 155 páginas, tá? Honda e Yamaha, 151, ó. Então, e ele, galera, e-book, tá? Quando a gente fala e-book, ele é um livro digital, ele é um livro eletrônico. Ele não vai impresso assim para sua casa, tá? Porque não teria nem lógica a R$ 89,00 e impresso, encadernado, os dois na sua casa, na porta da casa. Não tem lógica, né? É só a gente fazer conta e pensar direitinho que não dá. Não tem como fazer isso, é impossível, né? Ele vem os dois, ó. Com mais de 80 modelos de moto Honda e Yamaha. Quem quiser adquirir isso aqui, essa ferramenta que mudou a vida já de muita gente aí, que facilitou, né? Que os caras dizem que, tá, né, o e-book, mas ninguém trouxe um café. Quem quiser essa ferramenta que vai te ajudar muito no teu dia a dia, digita aí, ó, bora, aí nos comentários e confere o teu direct. Lembrando, um e-book digital, ele não vai impresso no seu endereço. Fechou? Combinado? Vamos lá. Testamos a resistência do cachimbo. Deu a média lá de 5 k-ohms. Lembrando, 3,6 a 7 k-ohms. Consultar o manual se você não tiver o e-book aqui de parâmetros do MSS, tá? Eu falei que era moto sem segredo. Vamos lá. Próximo passo. Bobina de ignição. Se a bobina de ignição tiver num lugar de difícil acesso, para aí, chega. Vamos segurar. Nós vamos começar lá de baixo de novo, lá do CKP. Mas se ela tiver de fácil acesso, faz ela, né? Vamos já testar ela. Qual a resistência da bobina? O que eu tenho que testar numa bobina, tá? Então vamos lá. Enrolamento primário da bobina, né? De 2,1 a 5,2 ohms, tá? Então é o enrolamento primário da bobina de ignição. E logo depois o secundário, que aí é de 7,8 a 12,6 k-ohms. E aí muda a resistência do multímetro, tá? Do tester, que nem muita gente fala aí, lá em São Paulo, lá tem o Galo, que ele fala o tester, né? Então mudou a resistência ali, bota no 20k, porque a resistência é muito maior, tá? Da onde que eu tirei essa informação? Daqui. Resistência da bobina de ignição, enrolamento primário, enrolamento secundário, tá, galera? Tá aqui as duas resistências. Fechou? É isso que a gente tem que medir
na bobina de ignição. Motos mais novas, a Honda deixou de colocar essa informação no manual, tá? Então, motos a partir ali de 2004, ela não coloca mais. Como que a gente tem esses parâmetros? Dia a dia, a gente vai testando, pegou uma moto, mede, né? A moto está funcionando perfeito? Mediu, botou ali, né? Então, tem outros fabricantes aí que também fornecem essa resistência aí, tá? Vamos lá, CKP. Vamos começar. Conseguimos medir lá? Vamos lá pro CKP. Tá, galera? Então, vamos pro CKP. Ó, tá vendo essa ferramenta aqui que eu fiz? CKP. Quando eu tô na dúvida lá, às vezes ele tem o quê? Ele tá com a resistência boa. Tem pico de voltagem, mas ele tá lá, 2 volt, 1.8 volt. O que que eu faço? Eu venho aqui, né? CKP que é separado, agora as motos mais novas não é tudo junto, né? Eu pego e faço isso aqui, ó. Boto ele lá, ligo a ignição, encosto a vela no motor e faço isso aqui com uma chave, ó. Ele vai sair centelha lá. Então, se ele sair centelha com esse que eu boto por fora para economizar tempo, o problema realmente está lá embaixo. Às vezes ele pode te dar uma informação de resistência boa e ele muda conforme a temperatura. Tu tá andando, essa resistência cai, tu não vai conseguir pegar ali na hora, né? E também o pico de voltagem dessa peça. Tu tem que ter um atenuador, um adaptador de pico de voltagem, né? Tu vai colocar na escala de 20 volts contínua. Quando tu tem um adaptador é em contínua. E no manual manda-se acima de 0,700 milivolt. Mas no curso, no MSS, o Rodrigo e o Maicon, que somos os suportes técnicos, suporte mão na graxa que a gente fala, né? Suporte chão de oficina, a gente pede no mínimo 2 volts. 2 volts de tensão aqui. Por quê? A gente já pegou CKP com 1,5 volt, 1 volt.8 e ele não funcionava. Então, a gente botou lá por lei dentro do MSS, no mínimo 2 volts a gente pede. Fechou? Então, medimos pico de voltagem, medimos resistência. Tá na dúvida? Pega um CKP que tu sabe que tá bom, coloca ali, passa, ela vai centelhar. Outra coisa, não vamos esquecer, para. Clayton, 192 a 288, que foi, né, a resistência lá. E, né, onde é que tu tirou? Daqui, ó, 192 a 288, mínimo 0,700 milivolt, que tá lá no manual. Clayton, então por que tu não botou 2 volt? Não posso. Eu tenho que trabalhar em cima do manual. Essas informações, elas saem do manual. Mas, dentro do curso, eu peço 2 volts. Aí, ali dentro, eu respondo por mim. Agora, pelo manual da Honda, eu não posso responder pela Honda inteira, né? O que mais que eu ia falar aqui do CKP? O pico de voltagem, que nem eu falei que eu peço 2 volts. Eu e o Maicon e o Rodrigo, a gente já vai lá e já pede 2 volts, né? Que é o mínimo que a gente pede. Outra coisa que a gente tem pego muito. Invertido os polos aqui. A posição da fiação. A gente já pegou de phaser, a gente já pegou de XRE, a gente já pegou de Vector invertido. E aí o que que fazia? Abrir tudo para trocar? Não. Troca os fios aqui, no plug. É muito mais rápido para te ter um diagnóstico. Aí depois, claro, se tu quiser abrir e trocar aqui para ficar legal, perfeito. Porque pode um outro mecânico pegar outro dia, né? E na hora que ele colocar tá invertido. Mas sempre inverte a parte de baixo, não no chicote da motocicleta. Porque se um dia chegar a falhar e ele for trocar, não vai quebrar o coitado, né? Os fios tá invertido lá em cima, tá? Troca sempre na parte de baixo se tu for fazer isso. Sempre, galera, se põe no lugar do outro. E o próximo que pegar, a gente também não pode, né, fazer o nosso lado e ferrar com o lado de alguém ali na frente. Porque tu vai botar um defeito para ele que vai ser difícil dele achar. Por quê? Porque a lógica é qual? Tu tem resistência e tu tem pico de voltagem, tá bom o CKP. Não. Tu não tem diagnóstico para fazer disso daqui, se está invertido. Não tem. É experiência, é chão de oficina.
Alguém já pegou ele invertido aí? Próxima coisa na Honda. Ó, aqui eu listei tudo que a gente tem que olhar na ignição, na faísca da Honda. Mas as 4 principais eu vou listar para vocês agora. 4 principais, tá? A Honda chegou sem centelha. Onde que você vai procurar? Que são as quatro coisas, 4 fatores que vai influenciar na centelha. Ó, vamos lá, eu vou enumerar aqui para vocês. Eu não vou botar bateria, eu não vou botar vela, eu não vou botar cachimbo e não vou botar bobina. Porque isso a gente sabe que é ignição. Vamos lá. Primeiro, CKP. Segundo, circuito do bico injetor. Terceiro, circuito do sensor de inclinação. E o quarto, TPS. Então, esses 4 são os principais que vão cortar a centelha na moto Honda. Além disso, aí sim, tu vai começar pelo básico, que nem eu sempre falei. Bateria, vela, cachimbo, bobina. Ponto. Não é ali. Tem 4 coisas na Honda que corta a centelha. Ah, Clayton, mas o módulo também. Calma, cara. Primeiro vamos olhar aqui. Calma, moto, não empina. Primeiro vamos olhar esses 4. Possivelmente teu problema tá aqui. Então a gente já viu o CKP, tá? Bico. O bico, ele corta a centelha. Por quê? Se a central... O bico, ele funciona assim, ó. Vamos lá. Vamos desenhar um bico aqui de mentira, tá? Bico. Aqui os furos, vamos supor que sai aqui. E ele tem a entrada aqui, né? Um é o preto com azul. Preto e o azul, que é a alimentação 12 volts. Ele entra tem um enrolamento aqui que é uma bobina no bico. E ele sai no rosa com branco. Tá? Rosa com branco. Alimentação 12 volts, pino 1. E o rosa com branco, pino 16. Alimentação negativa, o pulso negativo vindo da central para o bico. Então, pino 16, ó, rosa com branco. Aqui o pino 1, pino 16. Fio rosa com branco. Então, o que acontece com esse 16? Ele vem e entra lá na ECM, módulo. Tá? Então o que acontece? Esse 12 volts ele vem, ele entra no enrolamento do bico pela resistência e vem. E ele vai chegar aqui. Ele vem e chega aqui na entrada do módulo. Quando o módulo reconhece que esse 12 volts está chegando lá na entrada do módulo, ele libera um pulso negativo. Se esse fio aqui tiver rompido, que alimenta o bico, ou a resistência do bico tiver rompida, ou o rosa com branco tiver rompido, ele não libera o pulso negativo. Ou se a resistência aqui tiver muito abaixo do especificado. Por que ele não libera? Porque esse bico está danificado. Se ele liberar esse pulso, né, no caso da resistência, se ele tiver rompido, ele não vai liberar, porque não vai chegar os 12 volts aqui. Mas se a resistência estiver ruim, ele não libera. Por quê? Porque a central ela entra em modo de proteção. Porque se ela botar essa moto a funcionar com a resistência ruim, a quantidade de combustível não vai ser a correta. E pode ocorrer a quebra desse motor, por ele trabalhar pobre, por dar falta de combustível. Fechou? Deu para entender? Então, galera, o bico é o segundo na lista que eu sempre vou procurar. Por que que quando vocês vão fazer uma moto lá, quem já fez aí? Eu nunca fiz. Juro por Deus que eu nunca fiz. Quem já tirou uma injeção eletrônica e botou um carburador? Se você não deixar uma lâmpada no lugar do bico ou uma bobina lá de pulso, CKP, nos fios do bico, no lugar do bico, a moto não libera a centelha. Você tem que enganar a central. Ou uma bobina, ou uma lâmpada. Quem já fez aí?
Se tiver sem, ela não funciona. Eu já fiz. Eu não julgo ninguém, galera. Eu sei que tem lugares que precisa ser feito isso. Eu nunca fiz, nunca precisei aqui. Mas se eu não tiver alternativa, eu vou fazer. Eu não acho correto. Mas se não tiver alternativa, cara, tem que fazer. Então o bico injetor, o que tu vai medir? Né? Vai retirar ele a 20 graus e vai medir a resistência, ó. É bem ruim de medir ali dentro. Tem uns pininhos, tá? Um pininho com fio. Tem uma pinça também que vem num conjunto de garra que tu compra. Eu comprei ela, que ela é assim, ó. Então quando tu aperta, vamos supor que os dois pinos são os de dentro aqui. Lá tá os pinos do bico. E aqui a garrinha do multímetro. Quando tu aperta, ele faz isso aqui, ó. Ele pega por fora. E aí não tem perigo de encostar aqui. Então ele pega por aqui, ó. É massa essas garrinhas. Vou mostrar pra vocês qualquer hora, tá? É que tá lá na oficina e é ruim de pegar. Aí ele, ó, ele pega por fora. Cara, as pinças essas são boas pra caramba, tá? Então, testa a resistência desse bico injetor. Então essa resistência, cara, ela tem que estar, ó. Resistência do bico injetor. Cadê? Aqui, ó. A 20 graus, 9 a 12 ohms. Tu vai botar o multímetro lá na escala de 200 ohms, tá? E o teste desse bico, galera, tem mais testes para fazer nele? Tem. Estanqueidade, vazão, leque, para ver se ele está pulverizando. Então o que acontece? Ó, na máquina de bico não tem como fazer esse teste na moto ou aquele teste caseiro que faz com relé de pisca e tal, só vai limpar, galera. Então, esse teste somente com a máquina, tá? Então, ó, pressão 3 bar na máquina a 11.000 RPM, vazão de 14 ml nesse bico. Bico de titã geralmente é 14 ml, tá? Então, galera, esse é o teste, né, do bico injetor. Tu vai testar o quê? Alimentação. Se ele chega a 12 volts, se ele passa pela resistência e se ele chega lá no módulo. Chegando no módulo, o módulo libera o pulso negativo para esse bico. E aí a gente vai ter o tempo de injeção. Conforme o tempo que esse módulo vai liberar esse pulso, é o tempo de injeção. Tá? Ali controla-se o tempo que o bico vai ficar aberto, ou a quantidade de combustível que precisa para aquela hora, tá? Se a moto estiver fria, esse pulso vai ser maior. Se a moto estiver mais quente, esse pulso vai ser menor, tá? Então é a quantidade do tempo do bico aberto. Então a gente viu alimentação, continuidade até o módulo e o pulso retornando da central, tá? Próximo passo. Então o próximo passo, né? Nessa linha de raciocínio aqui, que nem diz o Maicon, né? É lógica, questão de lógica. O Maicon adora a lógica, né, Maicon? Vamos lá. Então, aqui a gente tem um sensor de inclinação, tá? Ele pode ser 3 fios, né? Um aterramento, uma alimentação e um sinal. Ou ele pode ser somente 2 fios, tá? Alimentação 12 volts e sinal de 5, tá? Ele retorna 5. Vamos lá. Então, a gente tem esse aqui que é de 3 fios, tá? Então, o que acontece? Com a moto em pé, eu vou falar em pé, tá? Horizontal, vertical, vou falar em pé. Moto em pé, moto do jeito normal que ela tem que andar, né? Ela tem uma tensão de 3,6 a 4,4, tá? Então tá aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Sensor do ângulo do chassi, sensor de tombamento, código de piscada 54. Horizontal 3.6, 4.4, inclinado, né? Mais que 55 graus, 0,7 a 1,3, tá, galera? Ele diminui a tensão. Vou botar uma coisa diferente da Yamaha. A Yamaha é o contrário. Se a moto em pé na Honda a tensão é alta, na Yamaha a tensão é baixa. Se a moto caída na Honda a tensão é baixa, na Yamaha a tensão é alta. É sempre o contrário, tá? Outra coisa, caiu a motocicleta, tu levanta ela,
né, e tenta fazer funcionar, ela não vai funcionar. Tu tem que desligar a chave, ligar a ignição, a lâmpada a 1000, né, vai fazer a leitura, a central vai fazer a leitura de todos os sensores e aí sim ela vai liberar a centelha. Se tu só levantar e tentar fazer pegar, ela não vai entrar em funcionamento. Fechou? Inclinação já falamos, né? Então, a próxima coisa que corta a centelha das 4 que eu falei para vocês, né? É o TPS. Se ele tiver com uma tensão muito alta, ele vai cortar a centelha. Por quê? Porque é um modo de proteção também que a central usa para não danificar o motor. Imagina tu de punho colado e dá uma pedalada ou dá a partida. Esse motor vai pegar rasgando, rachando. Motor gelado, vai pro pau, vai quebrar tudo. Então é uma estratégia de proteção do motor para evitar a quebra. O randandandandandandandandan. Por isso que ele corta lá no final, né? Então, quando a tensão está muito alta, ele não libera essa centelha, tá? Então, borboleta acima de 4 volts, né? Ela vai cortar a centelha para o motor não entrar em funcionamento assim, né? Imagina, o motor frio, passou a noite parada, tá lá em Caxias, um frio da peste. Hoje aqui também tá frio, tá? Mas tá lá em Caxias, um frio da peste, e tu já dá ali e o troço já sai derretendo. Não ia dar certo, né? Então, essa é uma estratégia que a ECM usa para conservar a vida útil do motor. Então, qual é o parâmetro para esse TPS? TPS, cadê você, meu querido? Aqui, ó. Tensão da borboleta fechada, ou seja, em marcha lenta, 0,29 a 0,71. Eu não concordo também, mas está no manual. Eu nunca vi uma borboleta, uma tensão da borboleta a 0,29 funcionando a moto perfeito. E também não vi a 0,71. Eu acho muito alto. Essa moto vai ficar com entrada de ar. E é totalmente aberta a borboleta. Quando está totalmente aberta, 4,13 a 4,76. Lembrando que o teste da borboleta, a gente está falando aqui de corte de centelha, mas a gente tem que sempre lembrar que o teste da borboleta, ele é feito de forma devagarzinho, acelerando o acelerador, e ele não pode ter quedas bruscas nessa tensão ali que aparece no multímetro, tá? Se tu tá indo lá 3,80, 3,90, 4, caiu para 2. Nós temos um rompimento nessa trilha. Possivelmente tu não vai conseguir fazer reset nenhum. E às vezes você fez lá, piscou e achou que tinha resetado e não fez o reset. Muita gente se confunde nessa hora. Se a trilha tiver rompida, tu não faz o reset. Fechou, galera? E aí tu achou que fez o reset, a moto continuou com funcionamento ruim, né? E tu vai começar a trocar um monte de coisa sem ter o conhecimento. Tu consegue pegar mapa de combustível através do tempo de injeção, através do sensor O2, tá? Através da carburação curto prazo, dos parâmetros. Por isso que você tem que aprender a interpretar os parâmetros. Vamos lá! Módulo. Como que eu vou testar um módulo? Multímetro. A gente vai fazer o quê? Alimentação, positivo, voltagem pós-chave, 12 volts, nominal, com a moto em funcionamento, óbvio que vai dar até 14 e um pouquinho, 14,5. Negativo, terra, chassi. Alimentação negativa que vai para o IoT, para o MAP, TP, IAT, O2. Sinal, né? Do TP para ECM, porque o sinal do TP ele corta a centelha. Lembraram? Lógica. Lembraram de tudo que eu botei aqui, ó? Tem que lembrar. Lógica. Sinal do TP eu tenho que conferir para saber se ele não está cortando. Antes de condenar ela, eu tenho que saber se está chegando esse sinal aqui. Entenderam? Agora começa a encaixar para vocês. Sinal do TP para lá, se tiver correto, não tiver acima de 4 volts,
Tá beleza? Depois, o sinal do CKP, pino 12, azul com amarelo. Tá chegando o sinal do CKP? Tá. A resistência do CKP tá boa? O pico de voltagem tá chegando aqui? Tá. Vamos lá. Bico injetor. Tá chegando a alimentação do bico injetor? A resistência do bico injetor tá boa? Tá. Segue o baile. Sensor de inclinação. Cadê o querido? Aqui. Pino 26. Vermelho com azul. Sinal do sensor de inclinação para ECM. Tá chegando lá? Tá correto? Perfeito. Então o sinal de entrada tá bom. Qual o sinal que eu tenho que ver agora? O de saída para os atuadores. E qual é o atuador? Bobina de ignição. Alimentação negativa, bobina de ignição. Pino 11, rosa com azul. Então, para te fazer um diagnóstico aqui, tu não precisa de nada além do multímetro e de conhecimento. Saber usar as informações que tá aqui.